Olá, pessoal, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Murilo Lang, eu sou instrutor AWS, sou instrutor de várias tecnologias, eu sou profissional de tecnologia já há alguns bons anos, melhor não falar quanto para não pagar a idade. E sou parceiro da Fastlane, vou ministrar esse bate-papo aí com vocês hoje. A Fastlane, se alguém não conhece ainda, nós somos líderes globais em treinamento de tecnologia, a gente tem atuação em mais de 90 países. No final, a gente vai deixar os contatos da empresa também para vocês, tá, gente? Então, eu sou parceiro da Fastlane, sou instrutor oficial já há alguns anos. A minha área, o meu chão é a tecnologia, mas eu sou um apaixonado por esse tema que a gente vai falar hoje, que é a sustentabilidade. Embora não seja a minha especialidade, né? Mas é um tema que eu adoro, que eu sou entusiasta. E pode não parecer, mas hoje a gente vai entender que tem tudo a ver com tecnologia. Tá? Então, hoje a gente vai ter essa imersão aí para poder entender um pouco melhor como sustentabilidade e TI se encontram. Inclusive, né, a gente tem até alguns termos para sustentabilidade em TI, vocês podem ler, às vezes, em alguns lugares, falar sobre Green IT, ou tecnologia da informação verde, né? É mais ou menos a mesma coisa, são temas que estão intimamente relacionados, mas aqui a gente não vai ficar muito preso a uma terminologia específica, tá? É para ser algo um pouco mais abrangente, nós vamos falar de boas práticas, vamos falar de várias coisas. Então, a agenda que eu preparei aqui para nós falarmos hoje, a gente introduz o tema em seguidinha, né, falando o que é a sustentabilidade em TI, da onde surgiu o tema, o que ele significa, de uma forma mais ampla. E logo na sequência, a gente começa a falar um pouco da parte não tão boa, que é o impacto do setor de TI no meio ambiente. A gente vai ver que a TI tem um impacto muito grande, isso justifica o porquê nós estarmos aqui hoje, tá? Então, a gente começa falando do impacto, a gente traz alguns números, né, para entender como que a TI está impactando o meio ambiente, e depois a gente começa a falar sobre a sustentabilidade de fato, como que eu posso ter ações mais sustentáveis para que eu consiga ter um desenvolvimento do negócio, um desenvolvimento de tecnologia, mas fazer isso de uma forma sustentável. Tá? A gente vai falar de melhores práticas, de dicas, de forma de colocar isso, tirar do papel e colocar na prática. Tá? Depois a gente vai falar um pouco também sobre o que a gente chama de RSC, que é a responsabilidade social corporativa. A gente vai entender que a RSC ela engloba a sustentabilidade, mas ela também envolve um pouco do papel social da tecnologia. A tecnologia tem um papel social de ajudar a diminuir desigualdades. A gente aborda um pouco isso. Aqui a gente vai falar de uma outra sigla que é muito comentada também nesse mundo, que é a sigla ESG, a gente fala um pouco. E no final a gente faz um recap e um encerramento. Tá? No meio de tudo isso aqui, a gente vai falar de várias coisinhas. Bom, então, para nós começarmos esse papo sobre TI verde, sobre sustentabilidade de TI, primeiro tem que entender o que é sustentabilidade. Eu acredito que se eu perguntar isso para 50 pessoas, eu vou ter 50 definições diferentes do que é sustentabilidade. É aquela coisa que a gente sabe o que é, mas não sabe muito bem como explicar. Né? A sustentabilidade, gente, é um termo que ele surgiu lá no final dos anos 80, se não me engano, 87, tá? Nos documentos da ONU. A ONU fez um manifesto falando sobre mudanças climáticas e o impacto do modelo econômico mesmo atual, principalmente das grandes potências, como isso afeta o planeta, né? Eu acho que se a gente fosse traduzir assim sustentabilidade para uma palavra não, uma palavra é muito pouco, né? Para uma frase, é que a sustentabilidade é a ideia de você atender às gerações atuais sem prejudicar as gerações futuras. É isso, né? A gente ter ações sustentáveis é isso. É a gente não prejudicar o planeta, não prejudicar as gerações que vão vir depois de nós, nossos filhos, nossos netos, quem a gente mais ama. Então, tem que cuidar do planeta que a gente vai deixar para eles. Tá? O nosso foco aqui hoje vai ser, claro, sustentabilidade voltado para a tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, de meio ambiente, muitas vezes a gente pensa no impacto negativo que a tecnologia tem. O consumo de energia, o descarte errado de material eletrônico, a quantidade de lixo eletrônico que a gente produz. Isso é um ponto, é um fato.
mas a gente vai entender que a tecnologia ela também pode ser uma aliada na sustentabilidade. Tá? A sustentabilidade na TI ela não significa só a gente reduzir impacto. Tá? Reduzir impacto faz parte, mas também faz parte a gente tomar algumas medidas estratégicas ou tornar processos mais eficientes. E a gente até vai ver que isso é muito, muito benéfico para os negócios. A sustentabilidade não vai ser um custo a mais, muito pelo contrário. Ela, se bem aplicada, ela vai trazer um impacto financeiro positivo, vai trazer até economia para as empresas. Tá? Então, a TI sustentável, a sustentabilidade na TI é isso, a gente usar os recursos tecnológicos de uma forma que seja eficiente, que seja responsável e sem prejudicar as gerações futuras. Tá? Então, é a gente minimizar os impactos, minimizar a pegada de carbono, é a gente diminuir o desperdício de hardware, é usar fontes de energia renovável, como a gente olha aqui, ó, os geradores eólicos, que existe um potencial gigante aí no mundo todo que ainda é subaproveitado. Mas, como eu falava, não se trata só da gente reduzir esses impactos. As empresas elas podem usar essas tecnologias que a gente vai comentar hoje para diminuir desperdício, para otimizar processo. E no final do dia, isso tudo acaba trazendo economia financeira também. Olha que bom, a gente conseguir atender as duas coisas juntas. Então, agora que a gente contextualizou o que é a sustentabilidade na TI, pode ficar uma pergunta, tá? Mas e aí? O que eu tenho a ver com isso? Por que isso é importante? Vamos explorar um pouquinho disso, tá? Por que é tão importante falar de sustentabilidade em TI? Porque eu adoro esse tema e eu acho ele tão importante. Gente, a indústria da TI, ela está sempre evoluindo. Eu imagino que a maioria de vocês que está assistindo aqui esse evento hoje, vocês trabalham com tecnologia no dia a dia de vocês. Mesmo quem não é da área de tecnologia, usa tecnologia no dia a dia. Todo mundo usa. Né? E a gente vê uma inovação muito grande, cada vez mais rápido. Né? Essas últimas gerações têm acompanhado muito dessa mudança. Né? Eu nasci ainda no milênio passado, como a minha filha gosta de frisar sempre, eu pude acompanhar muito dessas mudanças, várias tecnologias surgindo muito rápido. Só que com toda essa inovação tecnológica, isso traz, né, uma grande responsabilidade. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, pensem, por exemplo, né, na quantidade de equipamento, a quantidade de servidor que existe em todos os data centers no mundo todo, equipamentos de conectividade para eles, computadores, monitores, celulares que a gente troca a cada pouco tempo. Isso tudo gera um impacto ambiental e isso tem que ser gerenciado. Então, até aí tem toda aquela questão do dinamismo e da inovação. Só que, ao mesmo tempo que tem todo esse impacto negativo, né, dessa quantidade de equipamentos e tudo mais, a tecnologia ela pode ser uma aliada, como eu acabei de falar, né? Uma aliada na a gente buscar um futuro mais sustentável. Porque a tecnologia ela pode ajudar a gente a ganhar tempo, a otimizar processo, a reduzir desperdício, a ter uma eficiência energética melhor, né? Um exemplo prático, né, que várias empresas já vêm adotando, elas vêm utilizando essas tecnologias que a gente chama de emergentes, como inteligência artificial, como IoT, elas já utilizam isso aqui para ajudar a otimizar processos e ajudar na sustentabilidade. A IoT, por exemplo, Internet das Coisas, ela pode te ajudar a capturar dados de sensores, né, capturar um monte de dados diferentes. E inteligência artificial e machine learning vão te ajudar a processar aqueles dados, a tentar identificar onde que você pode otimizar os seus processos, para ter uma redução no consumo de energia, para ter uma otimização de equipamentos. A tecnologia pode ser uma grande aliada. Tá? E outro ponto que a gente vai falar algumas vezes hoje também é isso aqui, gente, é a preocupação crescente de toda a sociedade. Governos com as suas legislações, as próprias empresas, quando querem investir, elas não querem investir num negócio que não seja sustentável. Os consumidores também cobram isso. Isso é uma coisa muito bacana nas últimas gerações que a gente percebe muito enraizado, né? De valorizar empresas que têm iniciativas sustentáveis. Toda a sociedade cobra. Então, são algumas razões que explicam a importância da sustentabilidade na TI. A gente está falando da importância
Mas essa importância, gente, ela também se justifica por causa do impacto da TI no meio ambiente. A TI, ela é essencial, a gente não vive sem tecnologia, é impossível viver sem tecnologia, só que ela gera, né, um impacto ambiental junto com essa crescente do uso da tecnologia. Aqui a gente tem alguns números bem interessantes, bem preocupantes, eu diria, para dar uma ideia da dimensão. Tá? Olha só, gente, 1% das emissões globais de gases de efeito estufa, elas vêm aqui, ó, do nosso setor. Ah, Murilo, mas é só 1%. Gente, 1% de todo mundo, de todas as emissões de todo o planeta, né? Esse 1% ele é equiparável aí à emissão de um país de porte médio, tá? Um país aí mais ou menos do tamanho do Brasil. 1%. Tá? Isso está intimamente ligado aqui, ó, com o consumo de eletricidade. Os data centers, toda grande empresa, não só grande, né? Empresa grande, pequena, de todo porte, ela precisa de um data center, menor ou maior, para operar os seus equipamentos lá dentro. E esses data centers, eles consomem muita energia elétrica. Energia elétrica para rodar os servidores, para rodar os equipamentos de armazenamento, de rede, e para o resfriamento, gente. Quem nunca teve a oportunidade de visitar um data center, às vezes vocês vão ouvir lá um barulho muito alto de ar-condicionado. Existe um gasto gigantesco com ar-condicionado para resfriar. Aqueles equipamentos geram muito calor, eles têm que ser resfriados. A maior parte dos data centers ainda é resfriado com ar-condicionado, tipo aqueles split que a gente tem em casa para se livrar desse calorão que teve esse ano, só que gigantes. Então, eles consomem muita energia elétrica. E a tendência, inclusive, desse consumo é crescer ainda mais, né? De tecnologias como inteligência artificial, IA generativa, que todo mundo está usando. O que está por trás de toda essa tecnologia são grandes computadores, que consomem grande quantidade de energia, de poder computacional, tudo isso. Esse monte de equipamento, gente, existe aquela obsolescência. Quando a gente fala de equipamento de TI, tem uma questão que boa parte deles, a garantia é em torno de 5 anos. Depois de 5 anos, olha, tem que descartar porque não vai ter a garantia mais do fabricante. Se falar dos nossos equipamentos pessoais, olha, acho que poucos de vocês vão ter o mesmo celular há 5 anos. Para onde vai esses equipamentos que a gente não usa mais? Eu busquei, tá, gente, fontes oficiais para trazer esses números, a gente pode compartilhar as fontes depois, mas 25% ou menos desse lixo é reciclável. Eu acho que 25% é muito otimista ainda, tá? Mas menos de 25% desse lixo é reciclável. Quer dizer que a absoluta maioria está sendo descartado incorretamente, está indo para aterros, ou sei lá que lugar está indo. Gente, todos esses componentes eletrônicos, eles têm uma série de metais pesados, eles têm chumbo, eles têm mercúrio, às vezes na composição. Gente, isso, se tem contato com o solo, você tem uma contaminação ali por milhões de anos, isso acaba afetando todo o ecossistema, pode infiltrar no lençol freático, é muito perigoso. E para dar uma ideia dessa parte que não é reciclada, olha só aqui, ó, 54 milhões de toneladas, gente. Uma tonelada é 1.000 quilos, né? 54 milhões de toneladas de lixo eletrônico anualmente são produzidos. Eu não tenho muita noção do que é isso, acho que ninguém tem muita noção. Agora, se eu falar que isso aqui é o equivalente a 4.500 torres Eiffel. Olha só, gente. Isso aqui é o que a gente produz de lixo eletrônico todos os anos. Esses números são fortes. Claro que a gente vai falar de iniciativas para tentar minimizar pelo menos esse impacto. São números fortes, são números que para mim são assustadores, e se aqueles números ainda não são suficientes para assustar vocês, para fazer a gente se preocupar, fazer a gente se perguntar o que pode fazer, a gente refletir, que acho que é o principal aqui hoje, um pouco mais da importância. Né, gente? O crescimento. Como eu falei, a TI está expandindo o tempo todo, é um mercado super aquecido, tecnologias novas surgindo o tempo todo, né? Tem aquela coisa, será que a tecnologia vai ficar ou não vai ficar? Não sei. Mas se as tecnologias que existem hoje não ficarem, novas vão surgir. A tecnologia está sempre aparecendo, toda tecnologia ela consome equipamento, consome recursos, consome energia elétrica, consome.
E se a gente não tiver medida sustentável, lembra, sustentável é o atender o hoje sem afetar o depois. Se a gente não tiver medidas sustentáveis, toda essa pegada ecológica que a gente chama, esses rastros que a gente está deixando, isso vai se multiplicar. Tem uma questão também dos custos, gente, custos ocultos muitas vezes. Tem a questão da eletricidade, do lixo eletrônico, que às vezes estão mais aparentes, mas tem alguns outros custos ambientais, custos financeiros. Tem uma questão, por exemplo, que envolve a escassez do material para fabricar os chips de computadores, sabe? Indústria de semicondutores, que chama. Vive uma crise. Né? Isso aí levou a um aumento bem significativo dos equipamentos nos últimos anos, por causa disso. Crise na indústria de semicondutores por falta de material, de matéria-prima. Né? Tem uma questão também que a gente poderia falar aqui de penalizações. Cada vez mais tem algumas regulamentações aí, internacionais ou específicas dos países, e a empresa que não atender vai ter um impacto financeiro, vai sentir no bolso. Tem a questão da responsabilidade corporativa. Gente, a empresa hoje em dia que não toma medidas sustentáveis, além de estar fazendo muito mal para o planeta, fazendo mal para ela, fazendo mal para as gerações futuras, ela está perdendo competitividade, ela está perdendo espaço para o concorrente, para o coleguinha dela, que está cuidando disso, que está ajudando a cuidar do planeta. Também está perdendo espaço com os consumidores. Eu sou consumidor que eu sou atento. Eu sou muito entusiasta dessa área, então eu busco normalmente quem tem medidas mais efetivas para ajudar a proteger o planeta. Está tudo linkado para aqui, ó. Pressão social e regulatória. Os governos exigem cada vez mais isso, a sociedade, os consumidores querem práticas mais sustentáveis. Então, tudo isso aqui explica um pouco das implicações da gente trabalhar ou não com sustentabilidade na TI. E agora a gente está falando de coisas não tão boas, né? A gente está falando de impacto, a gente está falando de custos, de coisas ruins. Mas como que eu vou poder minimizar esse impacto? Esse é o nosso foco hoje, ver estratégias, ações que a gente pode tomar para tornar a TI mais sustentável. Bom, a notícia boa, né, é que já existem várias estratégias que estão sendo implementadas de maneira eficaz, tá? A gente vai trazer alguns cases aqui, principalmente de grandes empresas, de tecnologias, para servir como modelo mesmo de referência de como a gente tem, né, sustentabilidade na TI, de descarte responsável, de computação na nuvem sustentável. Uma das principais formas da gente reduzir a nossa pegada de carbono, que chama, né, se alguém não está muito ambientado ainda com esse termo, tudo que a gente faz produz gases nocivos, né, pegada de carbono. Inclusive, eu recomendo para quem gosta desse assunto, vocês podem buscar por, deixa eu anotar aqui nesse monitor, ó, calculadoras pegada de carbono. Vai ter várias aí na internet, tá? De várias entidades diferentes. Eu gosto de uma bacana, só que ela é em inglês, tá, gente? Mas tem várias, que é da WWF, uma entidade que eu curto muito. Mas tem várias que fazem isso para você analisar você como pessoa, qual o teu impacto, quanto de emissão de gases você produz no ano. E aí, eu até estava refazendo há poucos dias atrás, né? É muito legal para a gente questionar as nossas escolhas e refletir. Quantas vezes você pede delivery por semana? Quanto você se desloca para o trabalho todos os dias? Você usa trem ou não usa? Então, de acordo com essas escolhas, a gente produz muito mais carbono ou muito menos. Não só a gente, as empresas, né? Então, uma das principais formas de reduzir essa pegada de carbono, a quantidade de carbono que emite, é usar provedor de nuvem. Aí você vai dizer, tá, Murilo, mas usar nuvem. A nuvem não é um monte de equipamento, um monte de servidor, só que está lá em outro lugar? É. Então eu vou estar só mudando de casa, eu vou usar nuvem, eu vou dizer que agora eu sou responsável, que eu sou sustentável? Não. Né? Claro que os provedores de nuvem também têm um impacto muito maior, porque eles têm muitos equipamentos. Só que já existem vários provedores de nuvem que trabalham com computação na nuvem sustentável. E aqui, felizmente, para nossa alegria, todos os grandes provedores de nuvem, AWS, Google, Microsoft, tem outros, tá, gente? Não tem espaço no slide.
mas todos os grandes provedores de nuvem, eles já investem muito nessa neutralidade de carbono, porque eles já entenderam essa necessidade. Quer dizer que quando eu estou migrando o meu data center para essas plataformas, né, essas plataformas já vão estar cuidando daquela parte da emissão de equipamentos, de usar energia renovável, né, de tratar a água que é usada lá dentro. Isso já vai ajudar a ter uma redução da emissão de carbono, em comparação com uma infraestrutura local. Se eu tiver um data center local, vai ser difícil para eu conseguir implementar essas medidas. Um player de nuvem é gigante, ele consegue fazer aquele investimento muito grande em painel solar, energia eólica, em tratamento de água, ele dilui aquele custo para todo mundo. Então, fica mais fácil. Tem uma outra medida muito importante também para minimizar, né, esse impacto, que é reciclagem ou descarte correto do hardware. Tá, ok, reciclagem talvez ainda seja algo que para empresas menores não seja algo muito tangível, né, mas grandes empresas de hardware já fazem isso, a gente fala um pouquinho depois ali de Dell, de HP, que eles já fazem um pouco disso, tá? Um pouco da logística reversa, pega equipamento antigo, reaproveita componentes, aproveita aqueles metais valiosos que tem lá dentro. Então, a reciclagem e o descarte correto ajuda muito, porque o hardware tem todo o impacto no ambiente, né? A gente falou dos metais pesados, ali, por exemplo, né? Aí o que a gente pode fazer para minimizar o impacto quanto a isso? Existe o que a gente chama de programas de TI circular. Circular é fazer o negócio girar, né? Quer dizer que não é quando venceu a garantia, aqui os 5 anos eu vou pegar e vou jogar fora em qualquer lugar. Não. A gente estabelecer programas de reutilização, né? De recompra de equipamento, de reciclagem, ou de fazer o descarte correto dele. Tá? Até existe, né, gente, existe uma lei brasileira, acho que é de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRD, algo assim, me desculpa se eu errei a sigla, tá, mas é a Política Nacional de Descarte lá de Resíduos Sólidos, que ela obriga que toda empresa que vende ou faz a intermediação ali de equipamentos, ela trabalhe com a logística reversa. Ela tem que aceitar aquele equipamento quando você não quiser mais ele, e ela tem que dar o descarte correto. Além disso, várias prefeituras adotam alguns lugares também para fazer essa coleta. Tá? Aí depende de onde vocês moram, mas vocês podem buscar. Normalmente no site da prefeitura tem. Eu moro no sul do país, eu moro em Porto Alegre, e aqui é bacana que a gente tem alguns ecopontos. Agora, no início do ano, eu aproveitei o período de recesso e levei os equipamentos antigos que eu tinha aqui. Então, tinha monitor quebrado, tinha os laptops antigos aqui, vários lixo eletrônico, peguei e levei no ecoponto. Gente, não custa nada, né? Às vezes eles até passam nas casas coletando. Então, isso ajuda muito a gente fazer, nós, pessoas físicas, e também dentro das empresas. Para falar de exemplo bom, porque exemplo bom tem que ser copiado mesmo, aqui a gente fala da Google primeiro. Ó. A Google é uma das empresas que está mais na dianteira disso, tá, gente? Eles, olha só, desde 2017. 2017 faz 8 anos já. Eles já têm 100% de energia renovável nos data centers. 8 anos. E eles têm uma meta de ser carbon free, né, de compensar a emissão de carbono até 2030. Então, logo, logo, eles já vão estar compensando essas emissões de carbono. Esse tipo de iniciativa, ele mostra para a gente que isso não precisa ser um conceito teórico, dá para colocar na prática. Né? Claro, a Google é uma empresa grande, mas a gente pode delegar boa parte das coisas para eles, né? E assim a gente fica com a consciência mais tranquila. Outras medidas para minimizar o impacto, outras fundamentais. Usar energias renováveis. Várias empresas já estão investindo nisso, em fontes mais limpas, fontes renováveis, sair um pouco do combustível fóssil, que mais cedo ou mais tarde vai acabar. Então, o combustível fóssil, ele emite muito gás nocivo para a atmosfera, ele é finito, ele vai acabar. Então, usar energias renováveis, energia solar, eólica. Tem vários estudos até, gente, eu adoro esse tema, né? Eu me empolgo. Usar a energia das ondas. Gente, a gente para e fica olhando para o mar, né? Aquelas ondinhas que vem o tempo todo, sobe e desce. Aquilo gera uma energia gigante. Tem um potencial muito grande ali que não está sendo aproveitado ainda, mas felizmente já existem alguns estudos. Energia das ondas. Olha que legal.
Então, várias empresas já estão adotando energias renováveis, migrando os data centers para serem alimentados com essas fontes limpas. Isso reduz o impacto ambiental também, né? E isso traz um benefício também financeiro, traz benefício financeiro. Muitas pessoas já conseguiram fazer isso nas suas casas, colocar painéis solares, por exemplo, né? A gente sabe que é um investimento alto no início, mas depois de alguns anos isso se compensa, porque você não precisa mais pagar uma energia elétrica que tem custos variáveis, né? Conta de luz aqui, eu não tenho energia renovável ainda, infelizmente, então o custo oscila bastante. Aqui a gente tem até essa proteção financeira, além da questão de você não depender, né, de combustível fóssil ou outras fontes de energia. Além da gente usar essas energias renováveis, é importante que a gente use isso aqui de uma forma eficiente, não é porque energia é renovável que a gente vai deixar a torneirinha aberta. Tem que ter cuidado, né? A gente otimizar o consumo de energia nos nossos equipamentos, nos nossos data centers. E tem várias formas que a gente pode fazer isso, desde a escolha do equipamento que você vai comprar. Quando você vai comprar uma geladeira para sua casa, por exemplo, não tem o selinho aquele da ANEEL, né, aqui no Brasil, a agência lá de energia elétrica, para dizer se ele consome mais ou menos energia. Isso impacta no meu bolso, impacta na sustentabilidade também. Então, a gente escolher equipamentos, no caso de TI, que sejam mais eficientes, né? Fazer algumas outras mudanças também a nível de arquitetura lá dentro do nosso ambiente, começar a usar virtualização ou até containerização ou até serverless, várias tecnologias diferentes de computação, onde você tem um aproveitamento melhor dos recursos. Ao invés de eu ter um servidor grandão que vai rodar um único sistema lá dentro e vai ter muita ociosidade, é eu aproveitar ele ao máximo possível, colocar várias máquinas virtuais, vários containers. Então, tem a ver com tecnologia, tem a ver com grana, tem a ver com sustentabilidade. E aqui mais um bom exemplo, para a gente copiar. A AWS, na verdade não é só a AWS, é todo o grupo Amazon, né, que é formado por várias empresas, mas eles estabeleceram uma meta de ser carbono zero até 2040. Aí já tem várias medidas que foram tomadas nos data centers lá, de usar energia 100% renovável. Eu vi essa semana até uma notícia de alguns veículos elétricos que eles compraram também. Então, tudo é pensado na operação ali do dia a dia para ter o mínimo possível de impacto no meio ambiente. Então, a meta de carbono zero até 2040. Mais uma empresa que mostra que tem como a gente implementar isso, né, e mostra que todas essas grandes empresas elas já estão se movimentando nesse sentido. Eu comentei, acho que no slide anterior, que uma das formas que a gente pode ser mais sustentável é usando provedores de nuvem, né? Uma das formas de reduzir aquela pegada de carbono que a gente chama. Mas não é qualquer provedor, é usar um provedor que invista em energia renovável, né? Não é só usar a nuvem. E, gente, usar a nuvem é uma parte. Não adianta só eu mudar para a nuvem, porque aí é como eu mudar de casa, que eu estava falando, né? Não adianta eu só mudar a casa e dizer, agora a responsabilidade é do outro. Eu estou morando de aluguel, agora o dono da casa que cuida, eu sou só o inquilino. Quando a gente trabalha com computação em nuvem, quem já usa isso já deve ter visto uns slides parecidos, né? Uma matriz de responsabilidade. Isso aqui está muito associado à segurança, que a segurança na nuvem lá é algo compartilhado. Mas, gente, a sustentabilidade também é algo compartilhado. Porque, olha só, isso aqui, tá, gente, é uma imagem da AWS, como vocês estão vendo, mas se aplica para qualquer provedor de nuvem, tá? Então, esquece o nomezinho aqui. Quando você usa um provedor de nuvem, ele vai ser responsável por isso aqui, ó. Pela parte de infraestrutura, de ter um data center, que tenha equipamentos eficientes, que usem pouca energia. Eles vão cuidar para a forma de energia serem energias renováveis, pouco poluentes. Eles podem cuidar até do material das construções. Tem um conceito chamado de smart building, se interessa alguém aí, né, pode buscar um pouquinho, né, de construções inteligentes, onde você monitora o uso da água, de energia, você usa sensores, né, é bem bacana, smart building. O provedor ele também vai cuidar aqui da questão de desperdício de água, de resfriamento, que é um
custo muito grande, há uma emissão muito grande de gases devido ao consumo de energia. Tudo isso aqui o provedor vai estar cuidando. Mas eu, como cliente, eu ainda tenho uma responsabilidade, é o que seria a sustentabilidade na nuvem. Naquilo que eu estou rodando, nos meus workloads, a gente chama, né, dentro da nuvem. Então, a forma como eu vou desenhar minha aplicação, as minhas arquiteturas, isso tem um impacto nas emissões que eu vou ter, no meu impacto ambiental. Se eu vou ter um aproveitamento melhor ou pior dos recursos, como eu vou armazená-los, se eu vou usar ou não escalonamento. E, gente, tudo isso aqui são coisas que impactam no custo, tá? Porque utilização, escalonamento, se eu não uso isso, eu vou estar tendo ociosidade. Se eu estou tendo ociosidade, eu estou deixando dinheiro parado, estou deixando energia parada, né? Aliás, estou usando energia sem precisar. É isso tudo que acontece. Isso aqui é uma coisa muito legal, gente, até a eficiência do código. Se alguém que está aqui nos assistindo hoje trabalha com desenvolvimento de código, tem alguns estudos até que mostram o impacto que a escolha da linguagem que você vai usar para a tua aplicação, o quão ela é eficiente na questão de uso de energia e uso de recursos. Tem algumas linguagens compiladas, né, falando para os dev aqui agora, linguagens compiladas ali que vão ter uma performance melhor do que outras linguagens. Isso acontece, tá, gente, bastante. Até vou buscar o link aqui depois para a gente poder deixar nos comentários para vocês. Estudo bem bacana. Várias escolhas que a gente toma, mesmo usando a nuvem, que vão impactar nessa sustentabilidade. Então, escolha da linguagem, usar tecnologias de containerização, de serverless, para você ter um aproveitamento melhor dos recursos. Até a escolha da região, muitas vezes, tá, gente? Deixa eu anotar aqui, ó, que não está ali. Mas escolha da região. Porque, dependendo do provider, tá? Dependendo do provedor de nuvem, tem algumas regiões que são mais sustentáveis que outras. Se não me engano, a Google divulga isso, tá? Uma lista de qual região é mais sustentável. Porque, vou dar um exemplo hipotético, tá? Na região do, sei lá, da África do Sul, eles usam energias renováveis para operar e conseguem ter uma neutralidade muito grande de carbono. Mas aí, numa outra região que eles têm lá na Irlanda, eles têm que usar combustíveis fósseis. Então, essa escolha da região pode afetar e alguns provedores divulgam isso. Aí, se a gente pode escolher uma região que seja mais sustentável, que ótimo também. Olha quanta coisa a gente pode fazer, né, gente? Então, tem várias ideias interessantes que já pintaram aí. Mais algumas práticas sustentáveis, ó, gente. Um dos primeiros passos para a gente ter sustentabilidade na TI é eu ter uma infraestrutura, porque a infraestrutura é o principal. Né? Se eu tenho uma infraestrutura eficiente, ecológica, se eu tenho um data center que é moderno, que já foi projetado para reduzir consumo, para usar energia renovável, para ter uma refrigeração eficiente, que não dependa tanto de ar-condicionado, que consome um monte de energia. Existem algumas novas formas de resfriamento já hoje em dia em data centers modernos. Isso é um ponto muito importante. Também aquela questão dos equipamento certificado, que tem um consumo de energia menor, isso pode reduzir ainda mais a pegada de carbono. Trazendo um exemplo completo, né? A gente está falando de vários gigantes da tecnologia. A Amazon, por exemplo, é uma que tem se aventurado também na fabricação de hardware próprio já há alguns anos. E aí eles têm lá os processadores chamados de Graviton, que eles têm uma tecnologia para ter um consumo menor de energia e, portanto, eles são também mais sustentáveis. Computação em nuvem sustentável. Isso aqui a gente já falou algumas vezes, a gente migrar os nossos workloads para provedores de nuvem, mas não para qualquer provedora, para aqueles que já têm um compromisso ali com energia renovável, com diminuir, com neutralizar sua pegada de carbono. A gente falou ali dos três maiores, né? AWS, Google, Microsoft já estão muito comprometidos e vem demonstrando esse comprometimento dia após dia. Quando a gente utiliza esses provedores, isso vai permitir que as nossas operações elas se beneficiem daquele cuidado que o provedor já está tendo para mim.
Aquela parte de baixo que ele cuida para nós, eu vou ter que cuidar da parte de cima. Tem o conceito de Green Software também, um pouquinho do que eu estava comentando agora há pouco, né? Desenvolvimento de código eficiente para menor consumo de energia. Eu acho que eu até tenho o link meio pronto aqui, gente. Ó, deixa eu ver se eu já posso mostrar aqui na tela para vocês. Eu tenho aqui e depois a gente deixa nos comentários para vocês, tá, gente, o link. A gente pode deixar aqui o GitHub, onde tem um repositório que tem esse estudo e tem como a gente medir um pouco da eficiência energética dada a linguagem que a gente está usando para a nossa aplicação. Ó, eficiência energética em linguagem de programação. Isso tudo está em inglês, né? E você pode usar as ferramentas do navegador aqui para traduzir. Mas tem alguns insights muito interessantes aqui, tá, gente? Tem todas as referências aqui dentro. Então, mais uma prática que pode nos ajudar. Reciclagem de hardware. Outro ponto importante, porque todo esse hardware tem aqueles metais pesados que contaminam, então não atira ele em qualquer lugar, não coloca numa sacolinha junto com o lixo comum. A gente tem que estabelecer então, formas de descarte correto, quando possível um reuso ou uma reciclagem, se não for possível o descarte correto. Existem aqueles programas de recompra que acontecem, tem alguns lugares que compram esses hardwares antigos aí para aproveitar. Até porque, né, gente, aqui nessa parte de reciclagem de hardware, eu vejo que tem um potencial muito subaproveitado também. Tá? Caso vocês não saibam, nesses equipamentos, você consegue encontrar lá dentro ouro, prata, isso aqui é o símbolo, né? Ouro, prata, esses metais nobres existem dentro dos equipamentos. Claro que não vão sair quebrando os equipamentos de você, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai sair quebrando os equipamentos e achar que vai encontrar 1 quilo de ouro lá dentro. Mas esses metais nobres também existem lá na composição. Aqui é uma coisa que eu ainda vejo muita oportunidade aí para frente. Então, pelo menos o descarte correto, isso tudo ajuda a gente a reduzir o que chama de e-waste, electronic waste ou lixo eletrônico. E eficiência energética também é algo que a gente comentou um pouquinho já, que é aquela ideia de eu virtualizar servidores, né? Eu sempre digo, para quem não conhece o que é virtualização, pensa assim, né? Você tem um servidor aqui, né? Isso aqui é um servidor. Ao invés de rodar um único sistema aqui dentro, um único sistema operacional aqui dentro, desse servidor inteiro, e ter bastante ociosidade, recurso subaproveitado, com a virtualização, entre aspas, você consegue fatiar logicamente aquele hardware. Criar várias máquinas virtuais, que a gente chama, né? Virtual machines. E eu consigo ter vários sistemas diferentes dentro do mesmo hardware. Eu tenho um aproveitamento muito melhor de recurso. Uma mesma máquina com aquele mesmo consumo de energia, eu vou rodar muito mais coisa lá em cima. Virtualização, containerização, serverless, tudo isso ajuda a gente a tornar a nossa infraestrutura mais sustentável. Então tá, a gente falou até agora de medidas um pouco de uma maneira mais isolada, né? Ah, dá para fazer isso, dá para fazer aquele outro, várias coisas legais. E aí, Murilo, por onde eu começo? Qual é que é o meu primeiro passo? Aí eu vou vir com aquele papo da galera de TI, né? Depende, né? Depende. Não existe uma resposta única, mas tem alguns passos que são recomendados, né? Para a gente começar a implementar na prática essas práticas sustentáveis de TI. Isso aqui se alinha muito com o que os próprios provedores de nuvem, por exemplo, ou as entidades, existem umas entidades que trabalham, né, gente, para fomentar essa sustentabilidade na TI. No finalzinho a gente deixa os links ali da Green Software Foundation, por exemplo, né, uma entidade para fomentar essas práticas sustentáveis na nossa área. E todas elas dizem mais ou menos as mesmas coisas. A gente tem que começar entendendo, avaliando o nosso impacto, fazendo um assessment. E aí, se você está usando o provedor de nuvem, ótimo. Os provedores de nuvem vão ter as ferramentas próprias, né, de ver a pegada de carbono. A AWS tem a dela, a Google tem a dela, a Microsoft tem a dela, todas têm a sua ferramenta de medir pegada de carbono. Até que eu peguei uns prints, tá, gente, ó, lá da GCP, de como é que ela mostra isso aqui, ó, quanto de carbono se emitiu nos últimos meses. Aqui da AWS eu peguei uma conta real também, tá, para mostrar quanto que teve de emissão aqui de carbono.
Se você ainda está usando um data center local, existem outras ferramentas, como eu falei, busquem por calculadora de emissão de carbono. Aí vocês vão achar. Isso tudo para entender quanto vocês estão emitindo. Eu tenho que entender qual é o impacto que eu tenho para saber que tipo de ação, quão grave é, que tipo de ação que eu preciso tomar para reduzir esse impacto. Depois que eu já dei o check aqui, já avaliei o impacto, adotar provedores sustentáveis. Isso aqui seria uma escolha mais fácil, porque eu adotando esses provedores que já trabalham de uma maneira mais sustentável, eu vou estar delegando uma parte que envolveria muitos custos, muita mão de obra, né? Investir em energias renováveis, investir em resfriamento eficiente. Posso fazer isso? Posso. Se eu tiver orçamento para fazer no meu próprio data center, excelente. Agora, se você está usando um provedor de nuvens, fica mais fácil, você delega essa parte, pelo menos, para o provedor, e ele, né, vai cuidar disso, mas sempre priorizem esses provedores que já utilizam, né, energia limpa, que tem aquelas metas já estabelecidas, isso é bacana também. Depois que você já fez isso, começa a otimizar a sua infraestrutura. Normalmente, a empresa que migra para a nuvem, ou mesmo que cuida do seu próprio data center lá, ela deixa os recursos as is, a gente chama, né? Leva como está. Depois que ela leva as coisas como estão, é interessante que ela comece a otimizar, que ela veja se ela não tem recursos que estão, de repente, subutilizados, que estão ociosos, né? Daqui a pouco, pô, eu tenho 3 servidores diferentes aqui, eu não consigo juntar eles num único só para rodar esse serviço? Eu não consigo colocar isso aqui num container ou deixar rodando de uma maneira sem servidor, porque esses recursos eu não vou precisar pagar e gastar com ociosidade. Isso tudo vai ter um impacto financeiro e impacto nas minhas emissões também. Então, otimizar as nossas arquiteturas também otimiza a nossa sustentabilidade e o nosso bolso. Todo mundo sai ganhando, uma relação de ganha-ganha. Depois que a gente já otimizou a nossa infraestrutura, os nossos workloads, é bacana implementar políticas internas. Porque além de toda essa parte técnica, mais que a gente está falando, é interessante estabelecer políticas, diretrizes mesmo para manter aquilo dentro da organização, né? E aí, algumas dicas, de novo, não existe uma regra, mas algumas dicas do que a gente poderia colocar dentro dessas políticas é definir algumas práticas lá de eficiência energética. Só vamos comprar equipamentos que tenham o selinho tal lá de consumo de energia. É você trabalhar com aquele desenvolvimento ali de código eficiente, você usar linguagens que vão reduzir o consumo, quando possível, é você descartar o hardware de maneira correta, quando chegar no fim da vida dele, colocar tudo isso numa política, né? Muitas empresas também, nessa parte aqui da política, elas criam comitês com algumas pessoas que vão ser responsáveis por validar se aquilo está acontecendo, acompanhar, colocar um Murilo da vida para ficar vendo se aquilo de fato está sendo implementado na prática e não ficou só no papel, né, em palavras bonitas, de maneira efetiva está sendo aplicado. E por último, né, gente, educar, engajar as equipes. Não adianta a gente ter a política, a gente ter um comitê formado por um Murilo lá da vida, se toda a empresa não souber daquilo e não ter consciência, né? A gente treinar os funcionários para as práticas sustentáveis. Gente, mesmo medida simples, sabe? Eu já tive a felicidade de trabalhar em algumas empresas onde algumas medidas bem legais foram tomadas, tipo, para recomendar que você desliga o seu monitor quando você sair para o almoço. É irrisório a economia? Bom, de repente é irrisório, mas você está fazendo de pouquinho em pouquinho, né? É um trabalho de formiguinha. Uma coisa de engajamento também, que foi algo pessoal que eu passei, foi numa empresa que, numa dessas iniciativas de sustentabilidade, ela criou uma gincana para arrecadar lixo eletrônico. Aí, até ela estabeleceu uma premiação em dinheiro, agora eu não recordo quanto era, porque isso faz uns 20 anos quase, mas foi bem legal. E aí eu fiquei super empolgado com aquilo, na época eu já gostava muito desse tema, e eu saí catando lixo eletrônico, pilha velha na minha casa da tia, da avó, da sogra, de todo mundo. Foi muito legal, então todo o time ficou engajado. Isso é legal. E a gente vai passando isso aqui, querendo ou não, para os nossos amigos, as rodas de conversa, e aos poucos
fazendo aquele trabalho de formiguinha que é tão importante. Tá? São alguns passos que podem ajudar empresas a implementarem isso. Começar com essas mudanças pequenas, gente, a longo prazo, vai gerando impacto grande. Bom, a gente já viu que algumas empresas grandes, aí, líderes de tecnologia, elas já estão tomando algumas medidas bem ambiciosas até para reduzir o impacto ambiental. Falando um pouquinho agora aqui, juntando tudo para a gente até relembrar. A Google. Google, uma das pioneiras nisso. Tá? Desde 2017, 100% de energia renovável. Tem aquela meta lá de zerar as emissões de carbono também até 2030, né, se não me engano. A gente tem a Microsoft. A Microsoft, a gente tem isso aqui no DNA já desde os tempos do Bill Gates. Bill Gates faz muito tempo já que ele não está mais no comando da Microsoft, mas ele é um cara super engajado. Inclusive, hoje, ele trabalha liderando uma organização que fomenta várias iniciativas bem interessantes de sustentabilidade, tá? Então, isso aqui não é algo diretamente dele, mas já está no DNA da Microsoft. Eles têm, gente, isso aqui é diferenciado. Eles têm o compromisso ó, de ser carbono negativo até 2030, tá? De compensar mais carbono do que emitir. Isso aqui é o diferencial. Eliminar o seu impacto ambiental até 2050. O compromisso da Microsoft não é só cuidar do agora, é cuidar daquilo lá de trás, desde quando a Microsoft foi fundada. Até 2050 eles querem conseguir reverter as emissões que eles tiveram desde lá do passado. Isso aqui eu acho sensacional. A AWS, a gente já falou também, aquela meta de ser carbono neutro lá em 2040, que até não está aqui no slide, né? Mas de ter 100% de energia renovável ainda esse ano, ó. Até 2025 eles devem conseguir isso. A absoluta maioria dos data centers já trabalha com energia renovável. Além dos players de nuvem, tem as empresas de hardware também. Dois gigantes aqui, Dell e HP. Eles já investem naquilo que a gente chama de TI circular, que é quando o equipamento atingiu a obsolescência, vamos descartar ele, né? Vamos reciclar, vamos aproveitar aqueles componentes, porque existe uma escassez de componentes, esses componentes são caros, são difíceis de encontrar, aproveitando o material. De novo, é o ganha-ganha. O ambiente ganha porque não tem lixo, não tem extração, e a empresa ganha porque está reaproveitando o material. Custo financeiro. Então, todas essas empresas aqui, elas podem servir de inspiração para a gente. Né? Agora que a gente falou de algumas medidas isoladas, vimos de algumas iniciativas de grandes empresas, também ótimos exemplos, vamos falar de como a gente pode estabelecer isso dentro das nossas empresas, por um compromisso corporativo, que seja perene, que seja de longo prazo. Né? Porque, gente, uma coisa que se percebe, né, é que para a sustentabilidade ela ter um impacto real, ela tem que estar integrada em todo o negócio, né? No passado, principalmente, se existia muito uma ideia de que a TI era um custo, de que era algo necessário para fazer mídia, né? Uma coisa muito ruim. Mas a sustentabilidade ela tem que estar integrada, ela tem que ser um pilar, gente, da operação das empresas, tá? Não só porque a empresa que incorpora isso vai estar ajudando o meio ambiente, claro que é o principal, né? Mas ela vai ter vantagem competitiva, ela vai reduzir desperdício, ela vai ter economia financeira, ela vai otimizar processos, ela vai melhorar a imagem dela com os clientes, com os investidores, com os governos, vai evitar multas. Né? Então, além de todo o impacto ambiental, claro que é o principal, mas ela vai acabar reduzindo o custo operacional, ela vai aumentar a eficiência. Isso tudo justifica a integrar a sustentabilidade no negócio. Né? E dentro desse compromisso corporativo de você inserir a sustentabilidade, tem um conceito bem importante que a gente chama de RSC, Responsabilidade Social Corporativa. Né? Aqui a gente tem a definição formal do que é a RSC, né? O que ela faz, gente, ela é expandir a sustentabilidade do que a gente está falando aqui agora, de impacto ambiental, mas ela leva para um nível além. Ela também vai abranger né, aqueles aspectos sociais, aqueles aspectos éticos também da TI. A empresa que ela
opera, né, adotando a responsabilidade social corporativa, ela não quer considerar só a rentabilidade, só o lucro, só a economia financeira, mas ela entende, tá? E ela quer contribuir para a sociedade, para inclusão digital, para aumentar a acessibilidade, para, de repente, reduzir algum preconceito histórico que foi carregado para dentro do setor, trabalhar com isso, entender o papel dela para contribuir na sociedade. Todo mundo tem um papel, né? Então, isso tudo está ligado dentro da RSC. Então, o que a gente poderia falar de práticas, né, envolvendo a RSC? Todas as questões que a gente já falou, de desperdício de energia, de otimizar o consumo, de cuidar com o desperdício de equipamentos, de adotar a TI verde, né, que a gente está falando, mas também de iniciativas, por exemplo, de inclusão social, de reduzir desigualdades históricas, como eu falava, né, que vêm sendo carregadas, de ampliar o acesso de minorias para a tecnologia. Todo mundo pode fazer, mesmo a gente como pessoa física, tá? Quem, de repente, se a empresa não está fazendo isso, você quer fazer como pessoa física, também pode. Tem vários projetos sociais onde você pode, você como profissional de tecnologia, ajudar pessoas, oferecendo mentorias, por exemplo. Se alguém quiser saber mais, depois me manda um inbox aí que a gente conversa também, tá? No último slide ali a gente estava falando do RSC, né, Responsabilidade Social Corporativa, e como ela envolve, né, aquelas práticas ali para reduzir o impacto ambiental e também algumas questões sociais. E para ajudar a empresa a estruturar esse compromisso e tornar ele uma estratégia corporativa que seja mensurável, né, algo que faça parte do negócio, entra o conceito de ESG. Tanto a gente ouve falar hoje em dia, né? Se alguém nunca ouviu essa sigla, tá, gente? ESG é a sigla em inglês para ambiente, social e governança. O ESG ele é um modelo que o mundo inteiro, todas as grandes organizações já adotaram e as outras estão indo junto também, né? Então, esse é um modelo que as empresas usam para atuar de uma maneira responsável nesses três pilares aqui: de sustentabilidade, de reduzir a pegada de carbono, mas também aqui, ó, atuar com diversidade, com inclusão digital, com acessibilidade digital e com conformidade e transparência. O ESG é um conceito que ajuda a gente a incorporar todas essas práticas no negócio. Não é o nosso foco aqui hoje, né, explorar no detalhe o ESG, mas vocês podem buscar mais sobre quem se interessa. A gente traduzindo um pouco do ESG para ações concretas dentro das empresas, como usar ESG dentro da empresa. Também não existe uma fórmula perfeita, tá, gente? Mas uns passos que podem ajudar as empresas também estão aqui, ó, para ajudar a empresa a incorporar aquilo dentro da estrutura. Gente, definir meta. Aquilo que não se mede não se gerencia. Se fala muito disso dentro do mundo dos negócios. Então, a gente definir metas claras e que sejam atingíveis, claro, né? Não adianta criar uma meta aí que seja utópica, metas que sejam alcançáveis. Então, estabelecer uma meta, mesmo um número que seja mensurável. Eu quero reduzir tantos por cento da minha emissão até o ano tal. Quando a gente estabelece esses números, eu consigo acompanhar a evolução, né? Ver se eu estou indo bem ou não estou indo tão bem. Uma outra forma de incorporar ESG é implementar as boas práticas de TI, que é o que a gente está falando o tempo todo: não vou chover no molhado, usar energia renovável, TI circular, otimizar consumo, né? Todas essas pequenas mudanças podem gerar um impacto e vão gerar um impacto. Criar um comitê de sustentabilidade. Isso aqui até foi meio que um spoiler que eu dei antes. A gente falou antes de uma dica que seria criar políticas de sustentabilidade para a gente conseguir ter um acompanhamento e criar um comitê. É uma boa ideia, com equipes internas de pessoas entusiastas aqui, como eu, como vocês que estão aí assistindo, para ajudar a monitorar, ajudar a propor, a dar ideias de ações mais sustentáveis. Engajamento é muito importante. Já dizia o poeta que o mandarim só não faz verão, né? Então, é você envolver todo mundo dentro da empresa, você envolver seus parceiros, seus fornecedores, todo mundo tem que estar caminhando junto com esse objetivo em comum.
E você medir e reportar o seu impacto. Como lá no ponto 1 a gente estabeleceu metas, a gente vai acompanhar elas, vai medir, vai reportar. E algumas formas da gente ver se a gente está fazendo correto, até da gente provar para o mercado, ó, eu estou indo no caminho certo, existem algumas certificações, por exemplo, da ISO, a ISO 14001, que visa principalmente, né, certificar as empresas dizendo que elas estão atuando de uma maneira sustentável, tá, gente? São algumas formas da gente trazer isso aqui para a prática na empresa. Bom, além de atender regulamentações que a gente falou, de reduzir impacto ambiental, né? A sustentabilidade ela pode ajudar na questão financeira, ela pode ser um diferencial competitivo para as empresas, né? Porque a empresa que ela investe na sustentabilidade, ela não está só cumprindo a obrigação legal que ela é obrigada a cumprir, mas ela ajuda a atrair investidores. Hoje em dia tem aqueles fundos, né, ESG, que estão super em alta, fundos de investimento mesmo, onde grandes investidores investem em empresas que têm iniciativas sustentáveis. Você ganha também vendendo mais. Os consumidores mais conscientes, preferem empresas mais sustentáveis. E a empresa também vai reduzir o custo operacional. Ela vai estar tendo eficiência energética, ela vai usar a computação em nuvem, né, para delegar boa parte daquele trabalho para o provedor, ela vai usar virtualização, ela vai usar containerização, ela vai usar código eficiente, isso tudo reduz custo operacional. Quando a gente reduz custo operacional, é mais dinheiro que fica na mesa da empresa para poder distribuir para o nosso PLR, a nossa participação nos lucros no final do ano. O meio ambiente ganha, a empresa ganha, a gente ganha. Todo mundo ganha. Tá, gente? Então, se vocês não lembram de nada que eu falei aqui dessa 1 hora, tá? O Murilo falou um monte de coisa aqui, eu lembro quase nada do que ele falou. Aqui um resumão do que eu falei, de como a gente pode integrar a sustentabilidade na TI, desde prática individual de formiguinha, até aquela estratégia corporativa mais consolidada, né? Então, vamos lá, a gente viu que a TI ela tem um papel duplo. Papel duplo, porque ela gera um impacto muito grande, sim, mas ela traz várias oportunidades para ajudar com a solução, de coletar dados, de cruzar dados, de analisar, de tecnologias que me permitem ter uma eficiência melhor no uso, né? Então, a TI tem esse papel duplo. A gente falou de boas práticas sustentáveis que grandes players, principalmente, já estão usando. A gente pode copiar isso para usar energias renováveis, para diminuir o desperdício, para usar tecnologias novas, para usar serverless, usar tudo aquilo que vai me ajudar a ter sustentabilidade. E não só a questão ambiental, né, gente? Toda empresa, todo ser humano, acho que todo mundo tem todo mundo tem um papel, né? Todo mundo tem uma missão. Eu sou muito grato por todas as oportunidades, por exemplo, que eu tive até hoje no mundo da TI. Eu acho que a tecnologia ajudou a transformar a minha vida de várias maneiras positivas. Então, eu busco contribuir o meu pouquinho, os meus 5 centavos para a sociedade, falando sobre esse tema que eu gosto, ajudando algumas entidades de várias maneiras. E assim como a gente, pessoa física, as empresas também podem fazer isso para dormirem mais tranquilos, para serem mais felizes, para economizar custo, para diminuir o impacto no ambiente. Gente, medidas sustentáveis, todo mundo sai ganhando. Eu espero que isso tenha ficado bem claro hoje, pelo menos, né? Agora que a gente viu esse monte de ideias aqui que eu falei, a gente explorou essa importância, hora de agir. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco dessa minha empolgação com o tema para vocês, tá, gente? Tanto nós, pessoas físicas, como as empresas, a gente pode agir de diferentes formas, né? E todas essas iniciativas somadas ajudam a tornar o nosso planeta um lugar melhor. A gente, como pessoa física, a gente pode desligar o nosso monitor na saída do almoço, pode botar as opções de economia de energia dos nossos equipamentos. A gente pode comprar um equipamento que tenha um consumo menor, né, de energia. Então, incorporar isso no nosso dia a dia. Incentivar a conversa. Assistiu esse evento? Manda o link para o amigo, para o coleguinha. Pô, vi um papo legal aqui sobre sustentabilidade. O cara é meio chato, mas o assunto é interessante, então assiste lá para pegar algumas ideias legais. Explore, gente. Tem conceitos aqui, palavras que eu falei, ó, siglas, ESG, Green IT. Falei de Smart Building.
A gente tem muita coisa legal que está acontecendo, até aquelas loucuras, né? Energia das ondas, que é algo que pode acontecer, tomara aconteça, é um potencial muito grande. Então, explorem mais sobre isso, compartilhem informação. As empresas, elas podem começar avaliando, saber quanto que elas estão emitindo. Será que elas estão emitindo muito carbono, pouco carbono? Depois que ela avalia, que ela entende isso, vamos começar a botar a mãozinha na consciência, pensar o que a gente pode fazer, de criar política, de reforçar para ser mais sustentável, né? Estabelecer metas. Né? A gente costuma ser... Eu, pelo menos, sou muito bom em estabelecer uma meta, porque eu coloco aquilo na cabeça, eu fico correndo atrás para buscar aquilo. Estabelecer metas é bom, a gente tem um número mensurável para correr atrás. Isso tudo ajuda a impulsionar essas medidas sustentáveis. Tá, gente? E para quem quer se aprofundar mais nesse tema, existe muito material, tá? Aqui tem o QR Code que vocês podem escanear. Eu deixei aqui dos principais provedores, tá? A gente são materiais que são semelhantes. Todos os grandes players têm sua página de sustentabilidade, tá? Eu deixei aqui os 3 principais. Hoje eles vão falar algo muito parecido com o que eu falei. Você entender o seu impacto, otimizar a energia, cuidar do descarte, eles vão falar algo muito parecido. Aí, se vocês não lembram nada do que eu falei aqui, tem essa documentação também. E existe essa entidade aqui que é muito bacana, gente, que é a Green Software Foundation. Ela foi criada, se não me engano, lá pela Linux Foundation, ela é mantida por grandes players como Microsoft, Accenture, e ela busca fomentar as medidas de implantação, de operação de software de maneira mais sustentável. Aqui tem vários insights bem interessantes, tá, gente? E, tem muito material aí disponível na internet, tá, galera? Se quiserem me chamar depois também para tirar mais dúvidas, aqui... deixei meu nome, tá? A gente até esqueci de deixar aqui os meus contatos, mas pode me buscar lá no LinkedIn, que eu chamo você. Deixa eu até anotar meu e-mail aqui, ó. Deixamos o QR Code também da empresa, que vai direcionar vocês para o site, tá, gente? Onde tem todo o nosso portfólio de treinamentos. Vocês podem também acessar, ó, esse mesmo site /blog no final. Bem legal, tá? Lá vocês vão ter várias novidades, vai ter vários temas, tem sobre cibersegurança, tem sobre nuvem, tem sobre sustentabilidade, tem sobre IA, tem sobre tudo. Aí lá vocês podem ficar de olho, tá, gente? Então, muito obrigado, pessoal, por terem assistido essa sessão. Espero que vocês tenham, né, entendido um pouquinho, que eu tenha contribuído esses 5 centavos aí para todo mundo entender que a sustentabilidade ela tem que ser um compromisso de toda a sociedade, o coletivo, não é só dos grandes, é meu, é de vocês, é das empresas. Quanto mais gente estiver engajada, mais impacto positivo nós vamos ter. E obrigado, gente, pela atenção. Fiquem à vontade para contatar a gente. Qualquer dúvida, nos sinalizem, tá, gente? Obrigado, conta comigo, conta conosco e até uma próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau.